Na Academia Mágica Highgarden, a única coisa valorizada é o talento para feitiçaria, e aqueles que não possuem esse dom são desprezados tanto por alunos quanto por mestres. Will Serfort, da raça Hrizanth, é um desses estudantes humilhados, mas sua força de vontade faz com que ele não desista de conseguir seu lugar ao sol, ainda que seu real talento permaneça visível aos olhos das pessoas em volta. Em busca de respostas, ele continua indo às masmorras para se desenvolver com sua fiel espada, a companheira de Will, que compensa sua falta de habilidade mágica. Habituada na capital mágica Highgarden, essa academia para feiticeiros abriga aulas sobre as propriedades de elementos e a forma como eles podem ser usados para invocar magias. Um dos professores da instituição, Edward Serfens, dá uma explicação sobre como catalisar uma chama brilhante através de minério de Balca e pó de Agni. Para uma demonstração, Edward chama a presença do Will, que ao lado do seu familiar Kiki, estava distraído desenhando no seu caderno. Com um susto, ele responde ao chamado com certo pesar, ciente que não conseguiria realizar a tarefa mais uma vez. Enquanto os outros colegas riem e esperam pela falha, Will hesita antes de começar a catalisação, até que ganha o último empurrãozinho do professor, que também parecia não acreditar no jovem aluno. Dito e feito, Will Serfort não consegue fazer um dos procedimentos mais fáceis, então a classe cai na gargalhada, menos uma das garotas presentes. Sem paciência, Edward ressalta diante de toda a turma que um estudante da instituição não é capaz de usar até mesmo a magia mais básica. Sem meias palavras, ele afirma que Will não tem salvação. Se metendo onde não é chamado, Sion Oyster lança uma labareda que quase explode o balcão da sala. O professor repreende o garoto que, de um jeito cínico, diz que só estava tentando ajudar um colega que não tá na melhor forma. Após isso, Edward conjura um feitiço que dissipa as chamas e salienta que a supremacia da magia nesse mundo é absoluta, e que os heróis dessa civilização foram e sempre serão magos. Portanto, o que dita seu valor nesse lugar é a aptidão para feitiçaria. Dito isso, por fim, ele convida a se retirar todos aqueles que possuem sonhos maiores do que aquilo que pode ser realizado. Após mais uma aula fracassada, Will suspira fundo ao passo que Sion se aproxima com dois amigos, Lyril Mars e Gordon Barrett. Como sempre, o talentoso mago rebaixa o companheiro de turma, mencionando as expedições do garoto às masmorras para derrotar aqueles monstros fracos. Nessa hora, a única verdadeira amiga do Will, Colette Lloyd, aparece para dar um fim na palhaçada. Por um momento, Sion se intimida com o ímpeto da garota, mas logo retoma sua pose de valentão para afirmar que o esforço não é o bastante para se desenvolver na feitiçaria, muito menos para se tornar um magia vender. Ao dizer isso, ele vai embora enquanto lembra as palavras do professor Edward sobre desistir. Após isso, Colette dá uma moral pro amigo e diz que o povo tá de sacanagem ao fazer o Will de chacota, mas ele mesmo já começou a entender isso como aceitável, após engolir por tanto tempo o discurso de que pessoas sem talento pra magia são inúteis. Fora isso, desde que tem uma pitelzinha como a Colette pra ser um ombro amigo, ele se considera um moleque de sorte. Pega de surpresa, Colette reclama que esse cara sempre dá uma dessas do nada, então ele justifica dizendo que aprendeu a elogiar as mulheres desde pequeno, e além do mais, ele não tava mentindo quando deixou claro que a colega de classe é uma beleza. Quase como se fosse um feitiço jogado por Will, a garota começa a ficar vermelha de vergonha e manda o rapaz parar de ladainha. Vindo de uma família nobre, Colette Lloyd não deve agir dessa forma impulsiva, mas às vezes simplesmente não tem jeito. Independente disso, sem mais nem menos, Will começa a agir de uma forma estranha ao dizer que o dia de hoje tá bonito. Colette completa que os Magia Vender, os magos mais poderosos, com certeza estão protegendo o céu. Por falar nisso, há muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu por estarem presas na escuridão. Aterrorizado por invasores celestiais, um dia o mundo foi agraciado com a aliança de 5 magos que se uniram para expulsar esses inimigos. Ao lançar um selo no céu, eles foram capazes de devolver a paz para a civilização. Desde então, o título de Magia Vender passou a ser transmitido como de maior prestígio entre a classe feiticeira, e todo habitante dessa terra um dia já sonhou em chegar nesse patamar. Colette pergunta se a varinha da donzela de gelo, Albis Vina, tá cuidando deles hoje, e Will tem certeza que sim. Ele imagina ela sentada perto de uma janela olhando diretamente para eles. Com essa imagem projetada na mente, ele se recorda da sua infância, quando sua amiga, Eufaria, dizia que o sol e a lua estão flutuando no céu real, e que do outro lado do céu existe um lindo pôr do sol que torna todos os tipos de coisas bem vermelhas. Segundo ela, se você chegar o mais perto possível do céu, no topo da torre, ao se tornar um Magia Vender, poderá ver o pôr do sol. Animado com a história, Will pede pra ver essa cena junto da amiga um dia. Então os dois firmam uma promessa. Na cabeça dele era apenas uma promessa boba de 2 crianças, mas ele sempre entendeu que era possível de ser realizada. Esse entendimento se mostrou real conforme Eufaria se tornava mais jovem a ganhar o título de Magia Vender e partia pro topo da torre. Por outro lado, Will utiliza apenas da força da sua promessa para se manter de pé diante das dificuldades. Essas que tendem a lembrar, dia após dia, que ele não tem o talento necessário para chegar no topo da torre ao lado da sua amiga. E no vai e vem desses dias, o professor Warkner Norgram repreende o aluno por ter ido de novo
novo pra masmorra, e dessa vez sozinho até o 7º andar. Nesse ritmo, Workner não tem dúvidas de que Will vai bater as botas a qualquer momento. Na cara de pau, o aluno pede desculpas, mas quer saber se vai ganhar os créditos pela excursão. Workner tá irritado com o garoto, mas como a morte de um guardião maligno foi confirmada, ele concede 2 créditos pro estudante. Uma vez que o teimoso não desistiu de se tornar um magia vender, o mestre avisa que antes de subir na torre, Will deve avançar para um instituto superior. Para isso é preciso ter muitos créditos em cada grade curricular, escrita, feitiço e prática. Mas como Will não é capaz de ganhar créditos em feitiço, ele precisa se virar nos 30 para compensar nas outras áreas. O jovem não parece se abater diante da notícia, porém Workner deixa claro que é praticamente impossível avançar apenas com créditos em prática. Fora isso, a própria formatura do garoto está em risco, então ele tem que ganhar 4 créditos até o fim de semana para manter um bonde andando. Will entra em choque com isso, já que só faltam 2 dias, então abre um caderno ali mesmo para pesquisar freneticamente um monstro que dê os 4 créditos que ele precisa. Vendo o sufoco do rapaz, Workner avisa que tem um Baskerville no 6º andar, então Will dá um abraço nele como forma de agradecimento. Escutando a conversa do lado de fora da sala, Sion Oyster aproveita para acabar com a carreira do Will ao caçar a criatura no 6º piso. Sem demorar, o protagonista vai até o local mencionado pelo professor, crente que vai derrotar o Baskerville por já ter enfrentado um deles antes, desde que ele se mantenha longe da baforada de chamas que quase transformou Kiki em churrasquinho de gato. Enquanto isso, ao lado dos seus amigos, Sion tem o mesmo alvo, mas seu objetivo é deixar o garoto que ele odeia sem créditos para se formar. Lírio pergunta se é seguro eles irem sozinhos pro 6º andar, então Sion deixa claro que não é qualquer um. Por algum motivo, só a presença do Will Serford incomoda ele, e ele não vai permitir que um fracassado sem talento fale sobre seu magia vender debaixo do seu nariz. Em busca disso, ele se vira para dar instruções aos parceiros sobre como lidar com Baskerville, mas outra criatura chega antes sem avisar e já dá seu cartão de visitas ao esmagar Gordon Barreto na parede com um soco. Apavorado, Lírio Marzi solta um grito que pode ser ouvido por Will e Kiki do outro lado do piso. Sem pensar 2 vezes, o Rizanth parte em disparada na direção do som e nota a terrível presença de um sentinela maligno, esse que vale 10 créditos. Nesse meio tempo, Sion tentava atingir o monstro com fogo, mas isso não surte efeito nenhum no oponente. O habitat desse tipo de criatura é nas profundezas das masmorras, por isso não faz sentido ela estar no 6º andar. Mas agora não adianta pensar no que deveria ser. O sentinela tá diante de Sion Oyster e dá a pinta de que não vai deixar nenhum osso do garoto de pé. Will pensa em salvar o colega de classe, mas se pergunta se tem alguma obrigação de fazer isso depois de todos os insultos que sofreu. Uma memória invade sua consciência onde eu faria dizer o quanto ele era gentil e corajoso, no mesmo momento em que ele ganhou um óculos de presente da amiga. No entanto, Will não acredita que tem essas qualidades, pelo contrário, ele se considera um sujeito comum, vergonhoso e sozinho. Seja como for, ele põe os óculos que ganhou. Uma vez que não possui ninguém ao seu lado, sua espada é como uma extensão do seu corpo, como uma lâmina solitária que atravessa a masmorra com uma habilidade extraordinária. Enquanto isso, Edward alerta Workner que Sion e seu grupo foram à masmorra, por isso pede que o colega use seu familiar para descobrir o paradeiro dos alunos. Enquanto prepara seu animal, Workner pergunta em que andar eles foram parar. Quando é avisado que os estudantes estão no 6º piso, ele diz que não é necessário se meter porque é onde o Will tá. Desfilando entre as paredes rochosas da dungeon com uma velocidade surreal, Will corta o dedo do sentinela com sua espada de prata Moria. O poder dessa lâmina permite que o aluno do 6º ano despedace no meio as pedras que são arremessadas pelo poder incontrolável do monstro, mantendo o garoto na batalha em plena forma e sem indícios que ao menos será atingido. Desfrutando da sua rapidez notória, ele pula por cima do alvo e finca sua arma no ombro da criatura maligna, enquanto Sion e Edward não acreditam que esse é o garoto que eles tanto desprezaram. Workner ressalta que o Will Serford é um verdadeiro irregular, possuidor de uma força sobre-humana que jamais um mago terá, com um físico tão robusto quanto o de um anão e a intuição para compreender a estratégia do inimigo depois de vê-la apenas uma vez. Como se estivesse sendo iluminado, Will decifrava os movimentos do inimigo em combate e se mantinha intacto com uma elegância inigualável. Então, utilizando o impulso da própria esquiva, ele rasga o braço direito do sentinela maligno como se fosse um barbante, fazendo cair no chão a arma gigantesca do alvo. Nesse mundo de magos, Will é o único capaz de empunhar essa arma com o peso de 2 cavalos. Como um último esforço, o demônio ataca com um feitiço de raio, porém o aluno da academia domina a pressão do relâmpago e trucida o monstro. Feito isso, ele estende a mão para o colega de classe caído, porém a fúria invejosa de Sion Oyster causa apenas uma reação de ódio. Vendo cada movimento da luta a partir da esfera mágica do Workner, Edward não aceita que um estudante sem capacidade mágica supere um feiticeiro prodígio, por isso se retira da sala sem dar maiores explicações. Após tudo o que aconteceu, Workner recebe Will em sua sala junto do crânio do sentinela em sua mesa, por isso não pode fazer nada além de entregar os 10 créditos que ele merece. Essa é a história de um jovem que viraria o mundo de
cabeça para baixo, provando no mundo onde apenas a magia é considerada uma arte verdadeira que é possível uma união entre a varinha e a espada, essa aliança que seria conhecido no reino de Urbus Uigarden como Wistoria. Há 5 anos atrás, aos 10 anos, Will era humilhado por todos os colegas de escola. Segundo muitos deles, o garoto era só uma isca para atrair a Lady Elfaria para o colégio, uma vez que ela já se tornou uma magia vender. Todos sentem que esse moleque não é mais preciso na escola, afinal nem usar magias ele sabe. Dentre todos da instituição, apenas o professor Workner parecia apoiar o garoto. Acompanhando ele numa reunião com Cauldron Anove, a diretora, o tutor viu seu pupilo sendo presenteado com uma espada, mas logo em seguida ele é atacado por inúmeros feitiços, portanto ele joga o professor para longe e se livra de cada um deles. Diante disso, Cauldron permite que o jovem continue frequentando a academia, uma vez que uma espada tentando ser uma varinha é um caso bastante interessante. Will gostaria de saber se terá permissão para subir na torre, caso continue estudando por ali, e Cauldron ensina que ele precisa manter uma força de vontade sobre-humana caso queira seguir com esse objetivo. Enxugando as lágrimas, o garoto assume uma expressão determinada e segura a espada com força, ao passo que se dirige até a saída. Hoje em dia, em uma de suas aulas, Workner ensina pra molecada que o termo subir na torre significa avançar para um instituto superior, para se tornar um magia vender, que reina no último andar do Mercedes Caulis. Você deve ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, ou seja, um instituto superior. Existem 2 métodos principais para avançar. A primeira é criar um novo tipo de magia, e a segunda é obter pelo menos 7.200 créditos na academia. Como poucos podem alcançar a primeira alternativa, a maioria precisa correr atrás da segunda. Querendo ou não, a formatura não é algo fácil, e é por isso que o Workner dá tantas aulas de reforço. Depois de uma dessas aulas, Colette comenta que o professor tá pegando pesado com os alunos. Will sente muito isso na pele, até porque é um desastre com magia, então precisa focar 100% nos créditos se quiser sobreviver na academia. No entanto, o garoto acha que o Workner faz isso pelo bem de todos, porque quer que todos tenham a chance de se formar. Por exemplo, Colette acha que o professor Edward não tem esse pique de dar aula extra, então ela concorda com o ponto de vista do amigo. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, os 2 amigos veem Liriel Marzi dizendo numa rodinha que Sion foi capaz de derrotar um sentinela maligno, admirando o chefe dessa gangue de Arak que tenta roubar os créditos do verdadeiro executor daquela poderosa fera. Todos da rodinha ficam impressionados com o falso feito do jovem prodígio, mas ele mesmo sabe bem que nada disso tem um pingo de verdade. Pelo contrário, Sion foi salvo por quem ele menos gostaria na face dessa terra, aquele que ele humilhou a vida toda, Will Serford. Falando no diabo, aproveitando que o Will estava passando pelo corredor, o aluno marrento atravessa a rodinha e pega o colega pelo colarinho. Afinal de contas, ele jurava que Will não tinha talento nenhum, mas ainda assim fez o que fez como se fosse nada. Colette volta para ajudar o amigo e manda Sion parar com a farra. O cara fecha o punho com vontade de meter um soco na barriga do rapaz tão humilhado na instituição, mas segura a vontade e solta ele. Quando ele vai embora, seus puxa-saco vão atrás, então Colette pergunta se aconteceu alguma treta entre Will e Sion para causar essa reação estranha do sujeito. Will responde que rolou, mas que não foi nada demais. Mais tarde, Edward tenta convencer a diretora de que o garoto de espada precisa ser expulso do colégio, mas a mulher lembra que Serford tá no 6º e último ano da escola. O professor argumenta que um guerreiro não deveria ser aceito na instituição, uma vez que ela é conhecida por formar os maiores magos existentes. Sendo assim, não é possível alguém se formar sem conseguir usar magia. Cauldron analisa que o jovem tem boas notas em redação, além dos seus relatórios terem uma perspectiva interessante, tanto que ele se destaca ao ponto que podemos dizer que ele é mais que excelente. Levando isso em consideração, Cauldron observa que o garoto poderia ser um curandeiro, ou um artífice, mesmo que não venha se tornar um magia vender. A diretora lembra o funcionário que essa escola tem o dever de formar estudiosos instruídos pro dia fatídico, mas Edward responde que o aluno em questão não tem intenção nenhuma de ser um estudioso, mas sim apenas um magia vender. Cauldron confessa que isso é um problema, por isso pede que Edward faça um teste com esse aluno, já que ele descobriu o segredo do Will. A diretora coloca nas mãos do professor a promoção ou a expulsão de Will. Edward questiona se é isso mesmo que ela quer, porque ele não é bonzinho igual o Workner, porém Cauldron tá certa disso, por isso quer que Edward teste o aluno ao máximo e determine a verdade por si próprio. Afinal, como mago víbora das trevas, ninguém melhor que esse professor para entender sobre os magia vender em potencial. Enquanto isso, Will Serford precisa da ajuda da Colette até para abrir seu armário, já que ele mesmo não consegue usar a magia mais simples de destrancar um compartimento pessoal. De toda forma, ela não se importa nem um pouco. Ironicamente, apesar de ter sua própria característica, o garoto não pode carregar sua espada no campus, e se voltar pro dormitório, o Sr. Host, seu colega de quarto, nunca deixa ele sair. Colette comenta que os dois parecem se dar bem, mas Will responde de uma forma não muito convicta de que é apenas uma relação normal. Depois, na sala de estudos, Will lê que no ano 344 da Era Mágica, ocorreu a Batalha de Gar Zaronzo. Nesse conflito, os anões, uma raça de outro mundo, ficaram irritados com a exploração e o excesso de trabalho, e o tratamento pior do que o dado aos elfos. Por isso formaram um exército para se libertarem disso. Vendo que o garoto estava estudando algo que já estudou inúmeras vezes, a amiga tenta dar um toque
ataque no garoto, mas ele tá fazendo isso propositalmente, porque tá analisando a perspectiva de outras raças num contexto histórico da guerra. Colette elogia o talento do amigo na escrita, mas é por isso que ela acha que ele não precisa se esforçar tanto assim. Seja como for, Will não quer perder um crédito sequer e perder a chance de realizar seu sonho, por isso quer dar o máximo de si. Fora isso, entender como os anões se sentiram nessa batalha é valoroso por si só, porque a batalha de Garzaronzo mostrou que os anões, mesmo diante das magias poderosas, foram capazes de guerrear, e isso possui uma forte relação com o que Sephiroth vive no dia a dia do colégio. Um dos ditados dos anões para essa guerra foi nunca desista, e Will leva isso pra vida toda. Dito isso, Eddard chega para convocar o aluno pro teste no salão de feitiços. Chegando lá, o professor explica que veio analisar pessoalmente o valor que o estudante possui, por isso ordena que Will tente desferir um único golpe nele. Caso consiga, receberá 5 créditos, mas caso falhe, será expulso da academia. Segundo o professor, aqueles que não possuem talento para feitiçaria não deveriam nem considerar a possibilidade de se tornarem um magia vender. Ao mesmo tempo, a diretora Cauldron chama Workner e revela o embate que está acontecendo nesse exato momento. Ela avisa que o Workner não deve interferir nesse teste, porque assim como permitiu que o Workner fizesse uma intervenção especial com esse aluno fora do ensino comum, Edward também tem direito de colocar seu método em prática, sendo um mago tão respeitado. Workner acha injusto um teste desse nível, porque o professor Ed foi o mais próximo de todos a se tornar um magia vender. Fazendo jus ao seu nome, Edward conjura feitiços poderosos contra o inexperiente aluno, que desvia como pode daquelas magias negras de baixo nível, mas que exalavam uma potência sem igual ainda assim. Como sua permanência no colégio está em jogo, Will não quer ficar para trás nesse duelo, por isso avança contra o oponente com sua velocidade acima da média. Mesmo assim, a defesa do professor se mostra impenetrável, e Ed se protege sem mesmo ter que se mover, mantendo distância através da sua magia. Ainda por cima, Ed volta a desprezar o aluno, reafirmando que ele não tem salvação. Dito isso, ele joga um feitiço no garoto que quebra o óculos dele. Após sofrer um grande dano, Will nota que o professor está conjurando sem recitar, ativando suas magias com uma rapidez assustadora. Como se não bastasse, o jovem passa a cuspir sangue, e o cansaço do seu corpo passa a dizer que ele não será capaz nem de arranhar o rival. Com o aluno no chão, Edward avisa que só vai usar 2 magias, suas chamas negras para queimar e seu escudo para repelir a selvageria desagradável do moleque. Então, citando uma das doutrinas da academia, o professor ensina que um aluno incapaz de dominar 1000 magias deve se esforçar para dominar uma única, e essa única magia se tornará como 1000 flechas. Dito isso, Ed sobrepõe vários feitiços em cima de um só, como se fosse uma espiral interminável de feitiços. Antes de liberar toda aquela massa mágica para cima do aluno, ele diz que os que não têm talento devem desaparecer. Assim, os feitiços em série são despejados freneticamente e atingem Will Sephiroth com uma força brutal, não dando chances de reação a ele. Pela primeira vez, Will se depara com um mago de alto nível e nem sua espada ele pode empunhar nesse teste. Na ala dos armários, Colette se perguntava se seu amigo tá bem, porque não imagina que um teste pessoal do Ed pra ele seja algo muito benéfico. Na verdade, provavelmente aquilo deve estar mais pra uma sessão de tortura ou algo do tipo. De repente, Kiki aparece sangrando e arranhando no armário do Will, por isso Colette abre o compartimento do amigo para ver o que o familiar quer dizer com isso. Nesse meio tempo, Edward aproveitava que Will estava estudando a rebelião dos anões para perguntar para ele quantos magos foram necessários para exterminar os 10.000 anos que se levantaram contra a ordem. Logo, sem deixar o garoto responder, ele informa que apenas um feiticeiro foi o bastante, porque é assim que o mundo funciona. Por essa razão, o professor acredita que o jovem deve abandonar seu sonho estúpido. Por outro lado, seja o mundo como for, Will deixa claro que não pretende desistir do seu objetivo. Segurando os óculos dados por Eufaria, ele afirma que quer estar ao lado da pessoa que ama cumprir a promessa que fez para Elfie. Segundo Edward, esse desejo é sujo e imoral, considerando que o amor patético não pode ser a motivação para aspirar ao ápice da feitiçaria. Não se importando com os insultos do professor, Will garante que vai ver o pôr do sol ao lado da sua amiga. Nesse instante, após ser guiada por Kiki, Colette joga a espada para ele, e a temida lâmina de Moria corta o feitiço lançado por Ed logo em seguida. Sem piedade, o professor lança uma nova enxurrada mágica que envolve o corpo do aluno como um incêndio púrpura. Os braços e pernas de Will começam a tremer, e ele tem certeza que será queimado vivo em pleno colégio. Seu desejo é sair correndo para salvar sua vida, mas fazer isso significa sua expulsão definitiva da academia, e consequentemente o fim do seu sonho de vida. Sendo assim, ele avança por entre os obstáculos mágicos impostos pelo oponente, e usa sua lâmina como uma tocha em meio à escuridão, abrindo um caminho enquanto reflete que a batalha de Garzanoso tem mais detalhes do que o professor Edward quis contar. Por exemplo, um bravo general anão chamado Gareth lutou mesmo quando perdeu todos os seus irmãos, e apesar dos pesares, desferiu um único golpe contra o mago inimigo. Em homenagem
homenagem à sua bravura, os magos passaram a reconhecer a dignidade da rebelião dos anões. Aquele dia ficou conhecido como o dia em que a espada superou a varinha. Então, como se fosse Gareth, Will Safford usa suas habilidades para furar o bloqueio do mago rival e fazer o rosto dele sangrar com a afiada lâmina de Moria. Indignado, Ed se retira e concede os 5 créditos de recompensa. Na sala da diretora, Cauldron e Workner analisam a estratégia brilhantemente executada pelo aluno e reconhecem que o jovem é destemido. À noite, nas cercanias da Academia Mágica, alguém prepara uma refeição enquanto espera Will para acompanhar a janta. Nos momentos em que viu sua amiga partindo para sempre para a torre, Will prometeu que fará de tudo para estar ao lado dela. E eu faria estar esperando ansiosamente por isso e não esconde esse sentimento. Aos prantos, diante do professor Workner, Will avisa que essa será a sua última vez sendo patético desse jeito. De volta ao presente, na capital da magia Urbus Higarden, mais precisamente na rua Slumland, Will Safford dava tudo de si para compensar sua falta de talento na magia, e com Kik no colo para acompanhar suas tardes de trabalho duro. O garoto ganhava o reconhecimento da população, como o do Sr. Donan, que observa que o garoto tá acordando cedo como sempre. Nesse dia, desastrado como é, Will acaba tropeçando numa escada e deixando cair um dos jornais. Nele, o garoto lê que Eufaria acaba de criar uma nova magia original, tendo sido a primeira a realizar o feito notável de inventar 12 magias. Com isso, Will fica orgulhoso e pensa que pode fazer o mesmo um dia. Em seguida, ele lê que a donzela de gelo passou uma ordem para toda a academia. Sem perder tempo, o espadachim volta correndo para casa e pede pro seu colega de quarto, Rusty Noman, que faça um item mágico para ele. Rusty pergunta o motivo de tanta agitação, então o garoto explica que Elf enviou um pedido e ele não pode deixar de ir. O trabalho é coletar núcleos de gelo do andarilho congelado, e como é um trabalho que precisa de muitos catalisadores mágicos, a recompensa será muito boa. O alvo tá no 4º andar, e por isso Will precisa dos itens mágicos do Rusty. Já conhecendo esse jeito explosivo do amigo, Rusty solta uma risada e entrega para ele o que foi pedido. A rainha Mercedes, uma das grandes pioneiras, disse certa vez que tudo nasce da masmorra, e que por essa razão, os filhos da magia devem pegar o conhecimento que lá reside e seguir seus caminhos, transformando o desconhecido em conhecido e conquistando ele. No final de tudo tá conectado. Com esses ensinamentos semente, Will Safford vai até o 4º andar da masmorra ao lado de Kik e percebe que o movimento de magos já tá muito grande. Afinal, uma ordem pessoal da Elfis não poderia causar outro efeito que não o envolvimento imediato de grande parte da academia. Entre esses estudantes, o trio problemático de sempre tá marcando presença, enquanto os puxa-sacos do Xion continuam fazendo o que eles sabem de melhor. O promissor mago reflete que destruir esses monstros fracos não é o suficiente, porque não consegue tirar o Will da sua mente naquele dia e que foi salvo por ele, e presume que precisa ficar muito mais forte que isso se quiser bater de frente com aquele espadachim. Até o próprio Will, ao presenciar o rendimento do Xion nessa missão, reconhece que o homem tá imparável, e por isso mesmo se preocupa dele pegar toda a recompensa pra si. Então desce mais fundo da masmorra para enfrentar as criaturas mais poderosas. Feito isso, ele se depara com 3 pinguins gigantes sendo extremamente hostis contra uma garota. Sem pestanejar, o guerreiro saca sua espada e corta cada um deles com uma leveza incomparável, salvando ela. Assustada, a garota repara que aquele sujeito não usa magia, mas sim uma espada. Deixando isso de lado, ela agradece pela ajuda e se apresenta com Willis Churchill. Ao voltar para a sala de aula, Will é ensinado justamente sobre a arte de criar novas magias. Segundo o professor Workner, essa é uma conquista tão grandiosa que garante o avanço incondicional para a torre. Essas magias criadas recebem o nome do criador ou de palavras associadas a eles. Por exemplo, o feitiço de magia negra Daxtar Beacons foi inventado por um mago dos tempos antigos, Brigadista Darbicans. Em outras palavras, aquele que cria magias terá seu nome gravado na história para sempre. Rose Prenite, amiga da Colette, pede a palavra para questionar se Lady Eufaria, que estava nos jornais essa manhã, é tão boa quanto dizem. Para provar que sim, o Workner ressalta que Elf é a primeira a desenvolver 12 feitiços originais, o que coloca ela na primeira prateleira de magos de toda a história. Dito isso, Colette comenta que o Will tá tentando alcançar essa amiga de infância e não será fácil, tanto que desde que Eufaria emitiu a ordem, o colégio inteiro virou uma loucura para realizar o serviço. Rose implica com a amiga, dizendo que ela parece até uma jovem donzela tendo ciúmes da colega do Will. Colette se revolta e tira satisfação, mas acaba levando um esporro do Workner e volta a ficar de boa. Após isso, ela volta sua atenção a Eufaria e se pergunta se o Will tá na masmorra agora de novo por conta dela. De fato, o espadachim tá fazendo sua parte para alcançar o objetivo colocado pela donzela de gelo. Seguindo seu caminho pela masmorra, ele escuta da Iris, que é conhecido como o garoto sem talento e que não pode usar magia. Curiosamente, a garota chama ele de veterano, o que Will nunca tinha escutado antes. No entanto, Iris é 2 anos mais nova que ele, portanto, faz sentido. O que não faz sentido na cabeça dele é alguém não tratar ele com desdém, por não ter talento com a magia, mas a garota não sente que poderia menosprezar alguém que salvou a vida dela. Mesmo que Will não saiba usar feitiços, ela possui um respeito sincero pelas pessoas com seus próprios dons. E por falar em dom, é por isso que ele veio para cumprir o pedido, porque quer fazer de tudo para ajudar os Magia Vendor.
além de desejar ser uma das pessoas que dão suporte no céu. Escutando isso, Will lembra que sua civilização ainda não conhece o céu real, e que seu mundo permanece oculto. As energias mágicas dos Magia Vender encobrem tudo, criando um céu falso, a Grande Barreira. De acordo com a história, quando essa barreira cair, o mundo será envolvido na escuridão novamente, dando início a uma nova calamidade. Os alunos da academia não se esforçam para realizar as missões dos Magia Vender, apenas por respeito e admiração, mas também para protegerem o céu. Perdida em seus pensamentos, Will escuta da nova colega que ela já teve o prazer de conhecer Lady Elfaria. Certo dia ela estava presa em um calabouço terrível, cercada de monstros, isolada e indefesa, e eles tinham certeza de que iria morrer naquele instante, até que todas as criaturas ao redor foram congeladas sem mais nem menos, e uma bela senhorita de gelo surge por trás de toda aquela escuridão, demonstrando uma gentileza sem igual, além de ter uma preocupação genuína pela garota. Naquele dia, Iris teve a chance de conversar sobre várias coisas com Elfaria, e desde então faz de tudo por ela. Esse é o motivo pelo qual a garota desceu até ali para caçar esses andarilhos congelados, apesar de não ter encontrado nenhum pelo caminho até agora. Quanto a isso, Will comenta que esses monstros deixam fragmentos de gelo para trás quando se movem, e que normalmente eles estão entre meio mile e 1 mile. No entanto, esses são mais que o dobro disso. Segundo sua percepção, tem algo de poderoso nas profundezas desse piso, provavelmente em um local onde o acessório de busca dos alunos não pode detectar. Eles questionam como esse garoto pode saber disso tudo sem usar magia. Então ele ensina que a magia é muito importante, mas que não é a única coisa que existe, muito menos dentro de uma masmorra. Até Will possui experiência, ainda que não seja reconhecido pelos outros, e esse tipo de coisa pode compensar o resto em muitas ocasiões. Já sabendo o que vai enfrentar, o garoto coloca seus óculos e se prepara para a chegada do inimigo. Quando isso acontece, ele cita a rainha Mercedes sobre transformar o desconhecido em conhecido. Iris fica de boca aberta ao ver diante de si um Rex congelado, a forma mais elevada do andarilho congelado. Um inimigo que vale 6 créditos, uma das recompensas mais altas. Para justificar sua fama, o Rex ataca com seus raios congelantes. Então Will deixa Iris para trás e parte para cima da criatura. Iris ressalta que ataques físicos não funcionam contra esse inimigo, porque qualquer coisa que ele toque é congelada instantaneamente. A única forma de lidar com um deles é usando ataques mágicos de longo alcance. Mesmo diante dessa informação, Will não se abala nem por um momento, porque já encontrou monstros desse tipo várias outras vezes. Com essa experiência na bagagem, ele investe contra o Rex congelado usando sua conhecida velocidade de movimento. O Rex tenta atingir o garoto com seu raio, mas Sephiroth consegue chegar embaixo do monstro, uma posição muito desvantajosa para ele, porque uma criatura dessa envergadura não tem defesa contra isso. Sem saber o que fazer, o Rex de gelo dispara lasers por toda a masmorra, deixando Iris em apuros. Ela se esconde em um local com cobertura para não ser esmagada pelos estilhaços, enquanto Will percorre o campo de batalha e arremessa o item mágico do Rust no oponente. Esse item é uma corda que o garoto usa para envolver o corpo do Rex por completo. Ao prender o monstro, Will reflete que ele é vulnerável ao fogo e ataques explosivos. No meio desse pensamento, o Rex solta uma baforada gelada que praticamente congela o seu oponente, mas Will aciona seu dispositivo, provocando uma faísca na origem da corda que se alastra até chegar nos itens mágicos, que explodem feito granadas no corpo do Rex. A explosão destrói o monstro em pedaços de gelo que voam em torno da caverna e desesperam Iris Churchill, que tenta se proteger da vastidão daquele impacto. Após derrotar o inimigo, Will não poderia esperar nada menos dos itens mágicos do seu amigo. Aliás, ele tem muito a agradecer quando chegar em casa. Impressionada, Iris nota que esse é o tal cara sem talento que ela sempre ouviu falar, mudando completamente sua postura, passando da jovem tímida e inofensiva para uma analista em serviço. Até sua voz muda para verificar que a diferença entre os rumores e a realidade desse garoto é gigantesca, e que isso será um choque quando for relatar essa informação. Após todo esse evento, Will chama a garota para ir embora, e ela recupera seu jeito reservado para aceitar a proposta. Mais tarde, na Torre dos Magos, Mercedes Callis e Iris andam pelos vastos corredores enquanto pondera que Will Sephiroth não pode usar magia, mas que compensa essa deficiência com grande criatividade e outros dons que não necessariamente são tão valorizados nessa sociedade. Fora isso, ainda que jovem, ele possui experiência no campo de batalha e provou do que é capaz. É inegável que Sephiroth não é um mago talentoso, mas é um guerreiro com muito potencial. Após repassar todas as suas anotações mentais vivenciadas na masmorra, Iris Churchill se apresenta aos 4 Magia Vender: Carol Insidia Wiseman, Eleanor Alf, Zio Torzes Rainbow e Elfaria Alba Sephiroth. A subordinada questiona se os magos estão ocupados, e Carol responde que de forma alguma. Como de costume, eles estão em uma reunião só para manter as aparências, afinal, se a barreira for rompida agora, o mundo estaria perdido. Ziel ressalta que esses invasores celestiais que estão observando eles agora do outro lado do céu certamente dariam muito trabalho, levando em conta os números e a força que possuem agora. Eleanor acredita que é preciso recrutar mais novatos promissores pro dia do destino, porque eles não podem permitir que o que está escrito na história se cumpra. Voltando suas atenções à mensageira, Zell questiona o que ela encontrou de útil. Então Iris informa que encontrou um ser interessante em sua observação na academia, o jovem estudante conhecido como sem talento, Will Sephiroth. Apesar dele não possuir poder mágico, Iris recomenda um card
cargo pro garoto na torre. Carrie e Eleanor acham um absurdo, enquanto Zio se agrada com a ideia. Eleanor não quer ainda mais seres inferiores ao seu redor, porque isso levaria seu descontentamento até o limite, mas Zio acredita que seus colegas são rígidos demais em suas ideias. Ele aceitaria até um anão se ele for útil na causa. Por conta desse pensamento, Eleanor vê Zio como um bárbaro sem lei, e não entende o motivo desse homem ter direito a essa cadeira. Carrie pede pros dois se acalmarem e salienta que tá chegando o dia do grande festival de magia, e pode ser bom esperar esse evento para tomar uma decisão quanto a isso. Zio concorda porque os fortes provaram sua capacidade nesse dia, e caso não consigam, isso faz parte do jogo. Dito isso, os três Magia Vender vão embora, deixando apenas Eufaria, que não disse uma palavra sequer durante toda a reunião. Eles comentam que o garoto que ela mencionou é realmente interessante, então a donzela de gelo afirma que tá aguardando seu amigo. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!